Veja bem, meus amados, veja bem, meus queridos, um culto de Santa Ceia na Assembleia de Deus de Pitbull, na Paraíba, terminou em confusão entre membros da congregação no último sábado, 2 de fevereiro de 2024. Imagens divulgadas na internet mostram início do tumulto durante a celebração. De acordo com as informações de testemunha, um grupo que estava presente no culto não aceitava o afastamento do pastor local e iniciou uma grande confusão. Veja o vídeo. Pois bem, meus queridos, tenho certeza que vocês já viram esse vídeo aí. O que acontece é o seguinte: há igrejas, principalmente algumas Assembleias de Deus, que ela troca de pastor. Isso mesmo. Por que ela troca de pastor? Porque o pastor, ele não conseguiu atingir a meta. Você sabia disso? Que existe uma meta para o pastor atingir em algumas Assembleias de Deus? O pastor é colocado naquela igreja durante o ano. Se a igreja lotar, ele ganhar muita alma, os cultos for avivados, os cultos foram uns cultos cheios de glória a Deus e aleluia, profecias, revelação, mas quando termina o culto, não tiver muito isso, os dízimos, não tiver dízimo, este pastor certamente, com certeza, será trocado por outro pastor. É assim que funciona. E não venha com conversinha para cima de mim, dizendo que não é, porque eu estou falando por experiência própria. Eu congreguei, fui membro há quase 4 anos da Assembleia de Deus. Aqui, ó. Fui membro há quase 4 anos na Assembleia de Deus e era assim que funcionava lá. Primeiro que lá não, o pastor presidente, o que é pastor presidente? Pastor presidente é o fundador da igreja. É aquele que fez a primeira igreja e de uma saiu várias igrejas. Ele saiu botando uma no bairro lá não sei aonde e saiu botando pastor. Esse é o pastor presidente, certo? Então lá não se consagrava pastor, se consagrava só dirigente, já para que o dízimo ficasse com o pastor presidente. Porque biblicamente cada igreja tem que ter o seu próprio pastor. Mas pelo sistema religioso, algumas igrejas, inclusive aqui eu passei, a Assembleia de Deus, lá não se consagra pastor, se consagra dirigente. E se aquele dirigente não atingir a meta dos dízimos, ele é trocado por outro. E no período que eu passei lá 4 anos, foi 3 pastores que me pastoreou lá. Teve um que era uma benção, aí entrou o segundo, foi melhor ainda, entrou o terceiro, foi outra benção, né? Quando entrou o outro, aí melhor ainda, só pastores abençoados. Mas o problema é que as ovelhas sofrem, porque você está acostumado com o seu pastor e troca por outro. O pastor também sofre, porque ele vai ficar aquela pressão em cima de você, pregando Malaquias 3:10 em cima de você, porque ele sabe que se não arrecadar dízimo, ele sabe que se ele não for um bom arrecadador de dízimo, ele vai ser trocado por outro. E muitas das vezes ele está ali naquela congregação, ele ama aquele povo, aquele lugar, mas ele está correndo um sério risco de ser trocado por outro pastor, porque ele não está conseguindo atingir a meta. Ele está conseguindo fazer um culto avivado, um culto pentecostal, ele está conseguindo ganhar alma, mas não está ganhando dizimista. Ganha alma, mas não ganha dizimista. E a alegria do pastor presidente é quando termina o culto, é os dízimos. Então, eu me congreguei há quase 4 anos na Assembleia de Deus e era assim que lá funcionava. Então as ovelhas sofrem. E geralmente na troca de pastor é anunciada até de surpresa para as ovelhas. A igreja nem está sabendo que vai ter uma troca de pastor. Aí exatamente na Santa Ceia que chega o pastor presidente e pega todo mundo de surpresa e diz que o novo pastor será fulano de tal, porque o atual vai ter que ir para outra igreja lá, que a igreja lá está vazia, ele vai encher a igreja lá. E é assim que funciona. Então, meus amados, meus queridos, talvez foi o caso dessa confusão aí, que repercutiu aí nas redes sociais, certo? E na Assembleia de Deus você é
proibido de questionar contra o pastor. Você se levantar contra o pastor, ele tem o poder de botar toda a igreja contra você. Toda a igreja contra você. E você que vai sair perdendo com isso. Então, eu tenho raiz, autoridade para pregar sobre essas coisas. E qual é o meu objetivo de falando essas coisas para você? Qual é o meu objetivo de gravar esse vídeo para você? É de dizer a você que igreja que não consagra pastor, que foi o caso aqui eu passei, ela está indo de contra este mandamento bíblico de Efésios 4:11, que diz que Deus, diz assim, que Jesus querendo, e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores, e outros para doutores. Quem dá pastores à igreja é Deus, e quem pode tirar o pastor da igreja é só Deus e a igreja. Mas não, o pastor presidente tira sem a permissão da igreja, porque o dono da igreja não é Jesus, o dono da igreja está sendo o pastor presidente. Então é antibíblico igreja ter dirigente e não ter pastor. Então eu aconselho a você a não congregar em igreja que troca de pastor como se troca de gravata. Troca de pastor como se troca de gravata. Essa tá bonita, eu boto outra mais bonita ainda, e termina você indo pro mundo, né? Termina as ovelhas ficando sem a lã. E quantos, durante esse período que eu passei na Assembleia de Deus, quantos não saíram com esse negócio de troca de pastor? Ah, irmão Jesus, você é pastor, é crente em pastor? Não, mas vá sentir na pele. Vá sentir na pele. A gente é crente em Jesus, mas isso é antibíblico, essa troca de pastor. Pastor não é gravada para estar se trocando, não. Pastor só pode sair do ministério, do púlpito, se ele adulterar. Aí ele tem que ir para o banquinho. Não é porque não está arrecadando dízimo, não. Tudo, toda igreja que cobra dízimo, só tem confusão. Só tem confusão. A maldição, Gálatas 3:10. Isto é maldição. E exatamente isto. Quem sabe essa confusão aí, nessa troca de pastor, foi isso aí. A igreja pega de surpresa. Aí vem o pastor presidente, no culto de Santa Ceia, é sempre culto de Santa Ceia, aí pega todo mundo de surpresa e dá a ordem e acabou-se. E acabou-se. Porque você não sabe o valor que tem um pastor, que tem um padre, que tem um apóstolo, um bispo. Se você bater de frente com ele, você se acaba espiritualmente, materialmente, se você não tiver raiz. Quantos que saíram das igrejas por causa dessa troca de pastor e morreram no mundo, não tiveram força mais para voltar às congregações? Então é um perigo você congregar a igreja que troca de pastor, principalmente a igreja que é alugado, templo que é alugado, porque lá vai ser uma pressão muito grande para aquele pastor arrecadar dízimo, para bater a meta dele. Se ele não bater a meta, vai ter que devolver o prédio, vai ter que fechar a igreja, e aí as ovelhas ficam desgarradas. Então é muito triste isso. Mas isto também é um sinal do arrebatamento, a apostasia nas congregações. As heresias nas congregações é sinal do arrebatamento. Então isto é antibíblico, troca de pastores. É antibíblico não consagrar pastores para a congregação. Porque se eu sou o pastor presidente e eu vejo ali as minhas ovelhas, tem um irmão ali que eu não vou com a cara dele, vamos ser sinceros, não é assim que funciona. Eu como pastor presidente, mas tem um irmão lá que eu não vou com a cara dele, mas não vou mesmo, né? Mas eu vejo nele a chamada de pastor, então cabe a mim consagrar ele a pastor e cabe a mim orar por ele para Deus botar amor no meu coração por aquele irmão, porque senão o arrebatamento vem, ele vai e eu fico. Então, chamada pastoral é Deus que dá, e o pastor que está na frente, ele tem que consagrar quem Deus revela, não quem ele quer. Mas hoje está se consagrando quem é dizimista. Por isso que a igreja está sofrendo, hoje está se consagrando quem é filho do pastor. O pastor, o presidente hoje, ele quer consagrar o filho dele para pastor, quer consagrar a mulher dele para pastora, quer consagrar a família toda para pastor. Porque em volta vem isso aqui. É por isso que Deus está usando as pedras. É por isso que a maior pregação dos últimos dias será os sinais no céu, na terra e no mar. Porque os senhores estão pregando o judaísmo. Porque os senhores, por causa de Malaquias 3:10, estão acabando com o evangelho. E este evangelho que os senhores estão pregando está trazendo muita confusão nas congregações. Então veja só, muitas das vezes Deus permite esses escândalos,
que é para você ouvir um vídeo que nem esse, uma verdade que nem essa. Então é um perigo você se congregar. Passei hoje mesmo, hoje antes de gravar esse vídeo, estava uma igreja ali, tinha o nome Assembleia de Deus, babá, Assembleia de Deus lá. E embaixo tinha aluga-se, quer dizer, alugaram um templo, botaram lá o nome Assembleia de Deus, não deu certo, aí já está lá para alugar e eles não tiveram nem a coragem de ir lá pagar o nome da Assembleia de Deus. Aí fica esse escândalo, certo? Então é um perigo você congregar a igreja alugada, porque o pastor presidente que vai botar aquele pastor lá vai ficar oprimindo ele, vai ficar massacrando ele. Quantos pastores não tiraram sua própria vida, irmão? E entraram em depressão, pastor com sua esposa e seu filhinho é jogado nos interiores, nas igrejas, para tomar conta de igreja, de congregação, aí não bate a meta, é trocado. Sinta na pele de um pastor desse a amargura, o sofrimento, caçar o pão para dar sua esposa e seu filho não ter, porque muitos pastores presidentes fazem isso. Pega uma pessoa que nem eu, joga numa congregação, aí 6 meses ele bancando o seu aluguel, lhe dando feira. Agora depois de 6 meses você tem que ralar, você tem que dar retorno, você tem que mostrar a meta. A meta do dízimo, que é uma heresia, é a maior mentira do sistema religioso, esse dízimo de dinheiro. E mesmo se o dízimo existisse, os dias de hoje não seria dinheiro, e se fosse dinheiro não seria para nós, igreja. Jesus é bom e o diabo não presta. Então, meus queridos, a maior pregação dos últimos dias será através de sinais. E Jesus está voltando. E este evangelho que os senhores estão pregando está fechando as portas da graça. A palavra de Deus diz que este evangelho do reino será pregado em todo mundo, e testemunho de toda a gente, então virá o fim. Mas este evangelho que os senhores estão pregando, Malaquias 3:10, não é o evangelho do reino. Então, meus queridos, meus amados, é lamentável o que está acontecendo, mas é bíblico, e ninguém pode impedir o cumprimento das escrituras. Estamos no cumprimento do Apocalipse, e a grande tribulação, ninguém vai impedir a grande tribulação, porque é místico que tudo isso aconteça, porque aí será onde seremos provados diante de Deus, porque Deus não está se agradando dessa troca de pastor. Deus não deixou base bíblica para mim e você está trocando de pastor, porque não atingiu a meta, porque a alegria de pastor e presidente é quando termina o culto. Louvado seja Deus. Eu tenho experiência como dirigente de igreja, eu tive o convite para pastorear a igreja, mas eu tenho raiz, eu tenho amor pelas almas, e é pelo amor pelas almas que eu estou gravando esse vídeo, porque o meu objetivo era ganhar almas, o meu objetivo era ganhar o bêbado, a prostituta, era ganhar o drogado para Jesus. Esta sempre foi a minha alegria, ganhar as pessoas que ninguém dá nada por ela, mas a alegria de muitos, não todos, de muitos pastores, fundadores de congregação, é o que as ovelhas têm no bolso. A alegria dele não é ver a pessoa aceitando Jesus, a alegria dele é ver a pessoa dizimando. Aí você que prega o evangelho, você está ganhando alma para Jesus ou dizimista para o seu pastor? Alma para Jesus ou dizimista para o seu pastor? Porque igreja que cobra dízimo, se você congregar lá, passar um ano sem dar o dízimo, você vai ser desprezado, vai ouvir não sei quantas vezes que você é ladrão, vai para o inferno, que está roubando a Deus. Eu não quero nem entrar nesse detalhe, eu só quero que você vigie, não congregue a igreja que troca de pastor, que você vai terminar, que nem muitos irmãos terminou saindo e terminam indo para o mundo. Eu, pela misericórdia, estou de pé, pelo conhecimento que eu tenho pela Bíblia, estou me esforçando, me arrastando, mas é muito triste você estar numa congregação, feliz com o seu pastor, amando o seu pastor, gostando da pregação, gostando de ver Deus usando o seu pastor, aí vem o pastor presidente tirar ele porque ele não está arrecadando o dízimo, não está batendo a meta do dízimo. Isto é antibíblico. O Espírito Santo de Deus não está nessas congregações, porque eles não deixam o Espírito Santo de Deus trabalhar. Isto é antibíblico. É antibíblico pastor não consagrar pastor, consagrar dirigente, porque não quer consagrar pastor, que é para o dízimo ficar com ele.
Pastor e presidente que está consagrando o filho para pastor, você ter chamada, consagrando a esposa para ser pastora, que é antibíblico. Tudo isso, igreja que cobra disso, só tem confusão, Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Então, meus queridos, é isto que acontece em muitas congregações. Muitas das vezes a congregação que é melhor você ser um visitante do que você se tornar um membro de lá. Ser um visitante. Eu louvo a Deus pelas experiências que eu tenho. Já conheço algumas congregações, como é que funciona. E estou passando aqui a minha experiência para você, porque eu senti na pele e eu sei muito bem do que eu estou falando. Quase 4 anos na Assembleia de Deus, nunca tive a oportunidade nem para dar um amém. Não perdi um culto, ia sempre com minha esposa e minha filha, mas eu sabia porque eu não tinha oportunidade para nada. E não era muito bem acolhido, mas eu não estava nem aí. Eu não sou crente de oportunidade, não inscrito com isso, estou só dizendo para você ter uma noção. Eu sabia. E eu sei como ser bem-vindo e bem aceito em qualquer congregação. Eu até já ensinei isso aí do vídeo aí, como você ser bem recebido em qualquer congregação. É só logo de cara você pega logo o seu envelope do dízimo e bota lá o seu nome e dê logo de cara o seu dízimo. Aí você vai ver como as coisas vai ser diferente para você naquela congregação. Mas não faça isso não, que isso é antibíblico. Então, meus queridos, não é por muito falar que eu vou convencer ninguém. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Então fica aqui a minha indignação também para essas congregações, para esses pastores que não consagram pastores, só ele que é o pastor, né? Então vigia com esses ministérios que tem por aí, que não consagram pastor, que sai alugando o templo, aí depois não dá certo, fica aquela pressão, né? E porque ele bota lá, aluga um templo, aí bota lá um cara lá que é bom de Bíblia para ser pastor, ser dirigente. Aí fica aquela pressão em cima dele para ele bater a meta do dízimo. Aí aquele pastor fica ali debaixo de pressão. Aí vai fazer pressão para quem? Para as ovelhas. Arrancar a lã das ovelhas. E é isso aí, meus queridos. Jesus está voltando. E muitos vão ficar com suas religiões, com doutrina de homem. Então abra o olho que Jesus está voltando. E a maior pregação será os sinais, nos últimos dias, os sinais. Deus vai usar até as pedras para dizer que vai haver o arrebatamento, para dizer que Jesus está voltando. Deus, Jeová, vai usar muitos que você não dá nada por ele para pregar o que muitos pastores não estão pregando. Então, que Deus abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se não for pedir demais, se não é inscrito, se inscreve no canal Josias Dias. Se não gostou do que você ouviu, deixa aí teu comentário, mas com base bíblica, e tudo bem. Deixa teu joinha. Fica na paz, fica na bênção, em nome de Jesus.